Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a se inscrever no canal Caminho do Discipulado e também a seguir o canal Caminho do Discipulado nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify e temos um canal no Telegram. Todos os links eles estão na descrição deste vídeo. Convido você também a ouvir ou assistir todos os episódios anteriores que temos aqui gravados e disponibilizados para que você possa estudar junto, usando as suas escrituras e poder ter uma boa experiência aí através do nosso conteúdo. É muito bom saber que você está aqui mais uma vez. Convido você a compartilhar o nosso canal com seus amigos, seus familiares e vamos então agora ter alguns minutos juntos. Espero que você esteja bem aonde você estiver, que o seu dia esteja indo muito bem e que possa se tornar ainda melhor após passarmos agora esses minutos juntos aqui. Vamos aprender lições importantes no dia de hoje, estudando, lendo os versículos do capítulo 22, do versículo 13 ao versículo 26 do capítulo 22 de 1 Nefe. Vamos tirar lições importantes que vamos poder aplicar em nossas vidas e que vão ajudar de alguma forma a nos tornar melhores discípulos do Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar agora com os nossos quadros. O primeiro quadro é Curiosidade, depois temos o quadro História de Fé. Logo após esses dois quadros, eu vou fazer a leitura na íntegra desses versículos de 1 Nefe 22, versículo 13 ao 26, e logo após a leitura, então, alguns comentários, algumas lições que podemos tirar desses versículos para melhor aplicá-los na nossa vida. Curiosidades. Quais templos são citados no livro de Mórmon entre o povo nefita e lamanita? Temos algumas referências. No início do livro de Nefe, ele relata, em 2 Nefe, ele relata que uma das primeiras ações deles na Terra da Promissão foi construir um templo. Isso está em 2 Nefe 5,16. Depois nós vimos que lá em Mosias 1 ao 6 o povo se reuniu no templo de Zaraenla para ouvir as palavras do rei Benjamim. Mosias 11 nós vemos que o rei Noé mandou construir um templo na sua cidade, na terra de Nefe. E também lemos em Elamã 3 que é mencionado que foi construído templos nas cidades da terra do norte. Isso está em Elamã 3:9. E em Alma 16:13 fala que Alma e Amaleque viajaram por todas as terras nefitas dentro e ao redor da terra de Zaraenla, pregando arrependimento ao povo em seus templos. Em Alma 23:2 menciona templos entre os lamanitas. E em 3 Nefe 11 temos o relato onde o Senhor Jesus Cristo apareceu ao povo no templo que havia na terra de abundância. História de Fé. Essa história foi contada pelo Elder Uchtdorf na Conferência Geral de outubro de 2017. Ela ensina sobre como reagir diante de mal-entendidos que possam acontecer na igreja e até pequenas ofensas, que possam acontecer ou ser gerada entre os irmãos e como nós podemos agir para que isso não nos atrapalhe, como que nós devemos agir da forma correta caso maus entendidos possam acontecer conosco. Vamos então iniciar. Há quase 2 décadas, o Templo de Madrid, Espanha, foi dedicado e começou a funcionar como uma casa sagrada do Senhor. Harriet e eu nos lembramos bem porque na época eu estava servindo na presidência da área Europa. Com muitos outros irmãos, passamos inúmeras horas cuidando dos detalhes do planejamento e da organização dos eventos que levaram à dedicação. À medida que a data da dedicação se aproximava, notei que ainda não tinha recebido um convite. Isso foi um tanto inesperado. Afinal, em minha responsabilidade como presidente da área, eu estava muito envolvido nesse projeto de preparação do templo e me senti um pouco responsável por ele. Perguntei a Harriet se ela tinha visto um convite. Ela disse que não. Passaram-se os dias e minha ansiedade aumentou. Pensei que nosso convite tinha sido extraviado. Ou talvez estivesse escondido entre as almofadas do sofá. Talvez tivesse sido jogado fora com os folhetos de propaganda que vêm pelo correio.
Nossos vizinhos tinham um gato que gostava de mexer em tudo, até comecei a suspeitar dele. Finalmente, fui forçado a aceitar o fato. Eu não tinha sido convidado. Mas como aquilo era possível? Será que eu tinha ofendido alguém? Será que tinham simplesmente presumido que morávamos muito longe? Será que tinham esquecido de mim? Por fim, percebi que essa linha de pensamento estava me levando a um caminho que eu não queria trilhar. Harriet e eu dissemos a nós mesmos que a dedicação do templo não se tratava de nós, não era uma questão de quem merecia ou não ser convidado, não tinha nada a ver com nossos sentimentos ou com o fato de que achávamos que tínhamos direito de participar. Tratava-se da dedicação de um edifício sagrado, um templo do Deus Altíssimo. Era um dia de alegria para os membros da igreja na Espanha. Se eu tivesse sido convidado a participar, teria ido com muito prazer. Mas, se não fosse convidado, minha alegria não seria menos profunda. Harriet e eu nos alegraríamos de longe com nossos amigos, nossos amados irmãos e irmãs, mas à distância. Louvaríamos a Deus por essa maravilhosa bênção com o mesmo entusiasmo que quer estivéssemos em nossa casa em Frankfurt, quer estivéssemos em Madrid, na Espanha. Primeiro Nefe, capítulo 22, versículo 13 ao 26. E o sangue daquela grande e abominável igreja, que é a prostituta de toda a terra, entornar-se-á sobre suas cabeças, porque lutarão entre si, e a espada de suas mãos cairá sobre suas cabeças, e embriagar-se-ão com o seu próprio sangue. E todas as nações que te fizerem guerra, ó casa de Israel, voltar-se-ão umas contra as outras, e cairão no abismo que abriram para apanhar na armadilha o povo do Senhor. E todos os que lutarem contra Sião serão destruídos. E aquela grande prostituta que perverteu os caminhos retos do Senhor, sim, aquela grande e abominável igreja, cairá por terra, e grande será a sua queda. Pois eis que diz o profeta: aproxima-se rapidamente o tempo em que Satanás não terá mais poder sobre o coração dos filhos dos homens. Pois logo virá o dia em que todos os orgulhosos e aqueles que praticam iniquidade serão como um restolho, e dia virá em que serão queimados. Pois aproxima-se o dia em que a plenitude da ira de Deus será derramada sobre todos os filhos dos homens, porque ele não permitirá que os iníquos destruam os justos. Portanto, ele preservará os justos pelo seu poder, mesmo que venha a plenitude de sua ira, e os justos tenham de ser preservados com a destruição dos seus inimigos pelo fogo. Os justos, portanto, não precisam temer, porque assim diz o profeta: eles serão salvos, ainda que seja por fogo. Eis que vos digo, meus irmãos, que estas coisas acontecerão brevemente. Sim, haverá sangue e fogo e vapores de fumaça. É preciso que seja na face desta terra, e isto acontecerá aos homens de acordo com a carne, se eles endurecerem o coração contra o Santo de Israel. Porque eis que os justos não perecerão, pois certamente tempo virá em que hão de ser afastados todos os que lutarem contra Sião. E o Senhor certamente preparará um caminho para o seu povo, em cumprimento das palavras de Moisés, quando disse: o Senhor vosso Deus levantar-vos-á um profeta semelhante a mim, e ouvi-lo-eis em tudo o que ele vos disser. E acontecerá que todos aqueles que não escutarem o profeta serão afastados do povo. E agora, eu, Nefe, declaro-vos que esse profeta de quem Moisés falou era o Santo de Israel. Ele, portanto, julgará com retidão. E os justos não devem temer, pois são os que não serão confundidos. É o reino do diabo, porém, que será reestabelecido entre os filhos dos homens, reino esse que é estabelecido entre os que estão na carne. Pois rapidamente chegará o tempo em que todas as igrejas que foram estabelecidas para obter riquezas, e todas aquelas que foram estabelecidas para obter poder sobre a carne, e as que foram estabelecidas para se tornarem populares aos olhos do mundo, e aquelas que procuram a concupiscência da carne e as coisas do mundo, e praticam toda sorte de iniquidade. Sim, enfim,
Todas aquelas que pertencem ao reino do diabo são as que devem temer e tremer e estremecer. Estas são as que serão abatidas até o pó. Estas são as que serão consumidas como restolho, isso de acordo com a palavra do profeta. E rapidamente se aproxima o tempo em que os justos serão levados como bezerros do cevadouro, e o Santo de Israel reinará em domínio e força e poder e grande glória. E ele reúne seus filhos dos 4 cantos da terra, e ele conta suas ovelhas, e elas conhecem-no. E haverá um rebanho e um pastor, e alimentará suas ovelhas, e nele serão apacentadas. E por causa da retidão de seu povo, Satanás não tem poder, portanto, não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vive em retidão, e o Santo de Israel reina. O primeiro bloco de escrituras desse episódio de hoje, de 1 Nef, capítulo 22, versículo 13 a 26, está no versículo 15, que diz assim, aí temos uma lição importante para tirar desse versículo. Pois eis que diz o profeta, aproxima-se rapidamente o tempo em que Satanás não terá mais poder sobre o coração dos filhos dos homens. Então, aqui diz que se aproximava o tempo em que Satanás não teria mais poder sobre o coração dos filhos dos homens. O que faz nosso inimigo ter poder sobre o nosso coração? O que dá a ele o poder sobre o nosso coração? Aqui no versículo 26 segue, diz assim, como nós podemos neutralizar esse poder. E daí nós entenderemos o que dá o poder para ele e o que neutraliza o poder de Satanás sobre o nosso coração. Diz assim no versículo 26, e por causa da retidão de seu povo, Satanás não tem poder. Então, o que dá poder para Satanás é a iniquidade. O pecado dá poder para ele. E a retidão, ela tira o poder de Satanás. Por causa da retidão, ele não consegue ter poder sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre uma nação. Então, é a retidão que neutraliza o poder de Satanás na nossa vida. Então, a minha preocupação para que o inimigo não tenha influência sobre a minha vida, sobre a minha família, não deve ser combatendo o mal, combatendo as coisas erradas, mas é promovendo a retidão. Quanto mais eu promover a retidão, Satanás não vai estar ali. Onde há luz, não há trevas. E onde a luz se acende, as trevas fogem, as trevas correm. As trevas não subsistem junto com a luz. Ela não consegue permanecer onde há luz. Então, a melhor maneira de me proteger contra Satanás, proteger meus filhos, a minha família, é promovendo a retidão. É buscando ser o mais reto possível em todas as minhas ações, palavras, comportamentos. Quanto mais reto, quanto mais retidão eu tiver, menos poder vai ter Satanás, menos influência vai ter ele sobre nós. Nós aprendemos que no milênio Satanás vai ser aprisionado e isso significa que ele não vai ter poder para tentar aqueles que estiverem vivendo nessa época. Isso está lá em Doutrina e Convênios 101, 28. Em Doutrina e Convênios 45 diz assim: os filhos crescerão sem pecado para a salvação. E por causa da retidão do povo do Senhor, Satanás não tem poder, portanto não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vive em retidão e o Santo de Israel reina. Então, a maneira como Satanás vai ser preso no milênio não é porque vão pegar ele, vão colocar algemas em suas mãos e deixar ele numa segurança, num presídio de segurança máxima no meio do mar lá sozinho. Não vai ser assim que Satanás vai ser preso. Ele não vai ser preso fisicamente, até mesmo porque ele não tem um corpo físico, mas ele vai ser preso por causa da retidão. O que vai prender Satanás durante o milênio é a retidão do povo. O povo vai estar vivendo em retidão e isso não vai permitir que Satanás possa agir entre eles. Mas será que nós temos que esperar até o milênio para prender Satanás? Será que ele só pode ser preso no milênio? Não
nós podemos diminuir ou até mesmo prender toda a influência dele na nossa vida se nós formos retos. Quando nós vivemos de maneira reta, ele não tem poder. A retidão neutraliza o poder de Satanás na nossa vida. Ele não consegue ter poder se nós vivemos em retidão. Então, uma família já pode prender o poder de Satanás hoje se vive em retidão. Uma pessoa, uma ala, um grupo de pessoas se vive em retidão. Então, a retidão é a maneira como nós neutralizamos o poder de Satanás na nossa vida. E como vou falar num outro bloco aqui sobre como o Senhor protege os justos não precisam temer. Os justos não precisam temer. E esse é um dos motivos, porque os justos vivem em retidão. E a retidão, ela neutraliza o poder do inimigo. Ela limita o poder do inimigo. De maneira que no milênio vai haver tanta retidão na terra que ele vai ficar preso. Ele vai ficar impossibilitado de agir. Ele não vai poder agir. Ele estará preso durante o milênio. E como eu falei já, isso não vai ser de forma física ou em um local que ele vai ficar lá preso, escondido, sem poder influenciar ninguém. Não, ele vai estar como ele está hoje. A diferença é que o povo não vai estar como o povo vai estar hoje. A retidão vai reinar na terra e por causa da retidão, Satanás perde o seu poder. Então, onde há retidão, Satanás tem menos poder. Então, se eu quero... me preocupo e quero com que Satanás tenha menos poder e influência sobre mim, sobre minha família, sobre os meus filhos, o que eu devo fazer? Aumentar a retidão. Aumentar a retidão, aumentar a retidão. Um pouquinho de cada vez, um pouco mais a cada dia. Por isso, talvez o presidente Nelson tenha falado tanto sobre arrependimento. Talvez esse seja um dos motivos, porque ao nos arrepender, nós aumentamos nossa retidão, e aumentando nossa retidão, o poder de Satanás diminui sobre nossa vida e até mesmo sobre a terra. Então, por isso é tão importante que nós busquemos a retidão sempre mais e mais e mais. Quanto mais retos nós formos, mais teremos força espiritual e menos influência Satanás terá sobre nós, sobre nossa vida, sobre os nossos pensamentos. Então, que nós possamos nos esforçar para aumentar nossa retidão. Lembrando que retidão não significa perfeição. A retidão é um esforço de viver de maneira reta, da maneira como o Senhor espera que nós vivamos. Uma vida reta, uma vida que leva ao caminho estreito e apertado que nos conduz ao Senhor Jesus Cristo. O segundo comentário desse bloco de escrituras de hoje está nos versículos, na verdade são 4 versículos que eu gostaria de trazer um conceito importante aqui que nós podemos aplicar na nossa vida, que é sobre como o Senhor preserva os justos e como os justos sempre serão preservados pelo Senhor. Isso não significa que os justos não passarão por dificuldades e provações, mas que o Senhor vai preservá-los, ainda que seja pelo fogo. Gosto muito da história de Daniel na cova dos leões, quando o Senhor preservou a vida dele. Gosto muito de como o Senhor pode preservar nós, mesmo em meio ao fogo, às dificuldades, às provações, e como isso é algo muito, muito real. E aí nesses versículos nós podemos ter a confirmação disso. Por exemplo, no versículo 17 diz assim: portanto, ele preservará os justos pelo seu poder, mesmo que venha a plenitude de sua ira, os justos tenham de ser preservados com destruição dos seus inimigos pelo fogo. Os justos, portanto, não precisam temer, eles serão salvos, ainda que seja por fogo. No versículo 19 diz: pois eis que os justos não perecerão, pois certamente tempo virá em que hão de ser afastados todos os que lutarem contra Sião. O versículo 22 diz: os justos não devem temer, pois são os que não serão confundidos. É o reino do diabo, porém, que deve temer. O versículo 24 diz assim: e rapidamente se aproxima o tempo em que os justos serão levados como bezerros
do cevadouro, e o Santo de Israel reinará em domínio e força e poder e grande glória. Então, as promessas feitas ao justo são muito grandes, muito grandiosas. É que o Senhor vai lutar suas batalhas e que o Senhor vai preservá-los com seu poder. Como eu disse antes, não significa que os justos não terão dificuldades, que os justos não serão provados, que os justos não passarão por provações em sua vida. Mas fala e repete várias vezes nesses 4 versículos que o Senhor vai protegê-los, vai preservá-los pelo seu poder. Então o Senhor preserva os justos pelo seu poder, ainda que sejam salvos pelo fogo. E quando fala o poder do Senhor, nós podemos dividir esse poder em várias áreas. O Senhor vai preservar os justos pelo seu poder. Que poder pode ser esse? Pode ser pelo poder do Espírito Santo, pode ser pelo poder do sacerdócio, pode ser pelo poder da expiação do Salvador Jesus Cristo. Os justos serão preservados pelo poder do Senhor, e esse poder pode se manifestar de acordo com essas formas, através do poder do sacerdócio, poder do Espírito Santo, poder da expiação sagrada que o Salvador Jesus Cristo fez por cada um de nós. Então, que nós possamos fazer o nosso melhor para que nós possamos ser considerados e dignos de estar entre os justos. Que quando afinal em resplendor e glória Cristo retornar, nós possamos estar entre os justos de joelhos, orando e esperando por Ele, reconhecendo Ele como nosso Salvador. Então que cada um de nós possa fazer uma autoavaliação. Como que está hoje? Será que eu posso ser digno de ser contado entre os justos? Isso não significa que nós seremos perfeitos, não significa que os justos também são perfeitos, mas significa que são pessoas que estão procurando a cada dia se arrepender, que estão com sua fé e seu testemunho alicerçados no Salvador, que estão alinhadas com a visão do profeta vivo na terra, que hoje é o presidente Nelson. Então, isso é que significa fazer parte dos justos, isso significa um sinal de que nós estamos do lado dos justos, procurar fazer o nosso melhor para estar digno, para guardar os mandamentos, para seguir o conselho dos nossos líderes, para poder estudar as Escrituras, estar no templo, guardar os convênios que temos com o Senhor, um passo de cada vez, um pouquinho de cada vez, e assim nós vamos poder nos tornar mais justos a cada dia, porque realmente nesses versículos fica muito claro o quão grandes são as promessas que o Senhor fez para os justos, e eu quero muito lutar e trabalhar e me esforçar para que eu possa estar entre os justos, para que eu seja digno de ser contado entre os justos, para que essas promessas que estão nesses 4 versículos, elas possam se aplicar na minha vida e na minha família. O terceiro e último bloco de hoje para nós comentar está no versículo 25, 1 Nef 22, 25, que diz assim: E ele reúne seus filhos dos 4 cantos da terra, e ele conta suas ovelhas, e elas conhecem-no, e haverá um rebanho e um pastor, e alimentará suas ovelhas, e nele serão apacentadas. Esse versículo ensina vários princípios importantes de liderança e ministração. Primeiro, sobre como o Senhor ele reúne seus filhos dos 4 cantos da terra. Então, o Senhor ele tem um papel de congregar, ele procura congregar, unir todos os seus filhos. E nós, quando nós estamos dirigindo ou presidindo uma organização, ou como pai, como mãe, cabe a nós ter esse primeiro papel, reunir todos. Aqui fala que ele reúne dos 4 cantos da terra, ou seja, ele reúne todos, de todas as partes. Então, o primeiro papel nosso, e para que nós possamos ter sucesso em uma organização, em um chamado, é reunir todos os envolvidos, é unir todos em um único objetivo. Aí depois diz assim, ele conta suas ovelhas, ou seja, o fato de contar, de usar os números, ele é necessário. Se nós não sabemos aonde nós estamos hoje, fica difícil saber como chegar onde nós queremos chegar. Primeiro passo, quando eu estou num lugar, por exemplo, estou numa cidade que eu não conheço, e eu preciso chegar em determinado endereço que eu também não sei como chegar.
para mim poder colocar no GPS, no mapa, no aplicativo, para ele me dar a orientação, eu vou precisar usar a minha localização atual. É só com a minha localização atual que ele vai poder me dizer para qual caminho que eu devo me dirigir, qual é a direção que eu devo seguir. Então, o fato de contar suas ovelhas faz parte do processo de saber quantas ovelhas eu tenho, qual é a situação atual. A parábola da centésima ovelha, ou da ovelha perdida, né, onde o Senhor tinha 99 ovelhas, 100 ovelhas, e 99 estavam seguras, mas uma se perdeu. O pastor dessa parábola, ele só percebeu que uma ovelha tinha se perdido porque ele usou esse princípio de contar as ovelhas. Porque ele tinha contado as ovelhas, ele sabia que ele tinha 100. Agora, se ele só soubesse que tinha muitas ovelhas, mas nem sabia quantas tinha, se tinha 90, se tinha 103, se tinha 80 ou 65, se ele não soubesse isso, ele não ia saber que uma ovelha tinha se perdido. Então, o fato de usar os números é necessário para que nós possamos cuidar para que nenhuma ovelha seja perdida, para que, caso uma se perca, ela seja percebida e seja ministrada para retornar ao rebanho. Depois aqui diz, e elas conhecem-no. Então, as ovelhas conheciam o pastor. E nós devemos criar experiência onde as nossas ovelhas conheçam a nós. Isso não significa que nossa vida tem que ser o tempo todo divulgada para todo mundo, mas significa que nós temos um bom relacionamento com as nossas ovelhas, que nós temos um relacionamento aberto, sincero com elas. E por isso elas conseguem conhecer nós. Também aqui fala que ele alimentará as suas ovelhas e nele serão apacentadas. Então o pastor ele se preocupa em alimentar as suas ovelhas. E alimentar não é apenas encher a barriga. Alimentar é o alimento espiritual, é o alimento que nutre espiritualmente. Então o bom pastor ele sempre se preocupa se as suas ovelhas estão bem alimentadas. E não significa que só se preocupar se elas estão com a barriga cheia e tá tudo bem. Não, ele se preocupa se elas estão sendo alimentadas, ou seja, se aquele alimento está nutrindo elas espiritualmente, se elas não estão desnutridas espiritualmente. Então, o bom pastor fica sempre atento se as suas ovelhas estão bem alimentadas. Isso pode se aplicar na nossa casa, para os pais. Os pais eles devem se preocupar se seus filhos estão sendo alimentados espiritualmente, se eles estão estudando as escrituras, se eles estão conseguindo fazer a sua oração pessoal, se eles estão conseguindo ter uma boa experiência domingo na igreja. Não basta que apenas eles estejam indo na igreja ou que nós achemos que eles estão estudando, achemos que eles estão orando. É o papel do pastor cuidar para que as suas ovelhas sejam bem alimentadas. Isso cabe também ao marido e à esposa. Faz muito bem o marido e a esposa saber, com jeitinho, com amor, se a esposa está conseguindo estudar as escrituras, se o esposo está conseguindo estudar as escrituras. Isso faz parte também das pessoas a quem nós servimos. Não que nós vamos ficar bisbilhotando a vida dos outros, mas saber se a pessoa está conseguindo se alimentar, ela está conseguindo ter uma boa experiência na igreja aos domingos, ela está conseguindo ter uma boa experiência no templo, ela está conseguindo ter uma boa experiência com o estudo das escrituras. E se não está, como que eu posso ajudar como pastor? De que maneira o pastor pode prover o melhor alimento para aquela ovelha que está tendo dificuldade de se alimentar? Será que não seria talvez preparar uma maneira diferente de levar o pasto àquela ovelha para que ela possa então conseguir se alimentar? Será que algumas ovelhas no começo não vão precisar que eu triture o alimento delas para que elas possam engolir com mais facilidade, pelo menos no início? Então temos que pensar com um olhar do pastor, que se preocupa em alimentar suas ovelhas e se preocupa se elas estão sendo bem alimentadas. Isso é muito, muito importante e faz parte do papel do pastor saber como que está a nutrição espiritual das suas ovelhas, para que ele possa, de maneira
a se preparar melhor para saber como cuidar delas, até mesmo preparar e fortalecer a imunidade espiritual das ovelhas por meio de uma boa alimentação. Quando nós não nos alimentamos direito, o nosso corpo fica fraco e nós acabamos ficando com a nossa imunidade baixa. Quando nós não nos alimentamos direito espiritualmente, o nosso espírito fica fraco, a nossa imunidade fica baixa e qualquer gripe espiritual, qualquer resfriado espiritual, nós acabamos pegando, porque a nossa imunidade espiritual está baixa. Então, como pastores, cabe a nós cuidar como que está a alimentação espiritual das nossas ovelhas. Perguntas e respostas. O livro de Mórmon responde a várias perguntas da alma, perguntas que muitas vezes as pessoas têm e que procuram uma resposta. Quais seriam algumas das perguntas da alma que o livro de Mórmon responde? Então, existem várias perguntas da alma que são muito pessoais, mas algumas perguntas genéricas eu separei aqui que o livro de Mórmon pode responder. Por exemplo, a pergunta: existe um Deus? Nós achamos uma resposta clara para isso em Alma 22. Outras perguntas: o que Jesus Cristo espera de mim? Segundo Nef 9. Como a crença em Jesus Cristo pode me ajudar? Alma 36. Há vida após a morte? Alma 40. Qual é o propósito da vida? Alma 34. Por que Deus permite que o mal e o sofrimento ocorram? Segundo Nef 2, temos também Alma 14, 9 ao 11 e Alma 60 ao 13. Outras perguntas da alma: meu bebê precisa ser batizado? Moroni 8. Deus me conhece? Alma 5, 38. Deus responde às orações? Enos 1. Como posso encontrar paz e alegria na vida? Mosias 2 e Mosias 4. Como minha família pode ser mais feliz e unida? Mosias 2. Como conciliar família e carreira? Terceiro Nef 13. Como posso fortalecer meu relacionamento com meu cônjuge? Terceiro Nef 14. Como posso evitar os males que ameaçam minha família? Alma 39. Como posso evitar o pecado? Elamã 5. Fiquei desempregado. Como posso encontrar um trabalho e ficar tranquilo nesse momento de provação? Primeiro Nef 16. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado a você que me acompanhou até esse momento aqui. Obrigado a você que tem acompanhado todos os episódios do Livro de Mórmon Comentado e outros episódios aqui do canal O Caminho do Discipulado. Espero que você tenha conseguido tirar alguma lição e que você consiga aplicar essa lição na sua vida para que possa trazer algum benefício para você de alguma forma, porque eu tenho certeza que podemos tirar muitas lições ao estudar as Escrituras, ao procurar nos conectar com a vontade do Senhor para a nossa vida. Tenha um ótimo dia, seja muito feliz e lembre-se sempre que Jesus Cristo é o caminho do discipulado.